Olá pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do TDE, no trabalho discente efetivo. Lembrando que o nosso TDE é sobre operações algébricas, eu já até comentei com vocês, é um conteúdo, né, que vocês, são conteúdos, né, porque são vários, que vocês estão vendo no nivelamento também. E consta também aqui na ementa, né, da nossa disciplina de princípios, que uma complementa a outra. E esse TDE que está publicado para vocês, ele traz exercícios de operações algébricas. É claro que eu não vou resolver com vocês, porque esse é um trabalho, né? Mas eu vou dar algumas dicas, né, de resolução de cada um deles. Né? Vou falar um pouquinho, qualquer dúvida que tiver, utilize o nosso fórum, estarei sempre online no horário de aula. Então, vamos lá, olha. O primeiro, nós vamos falar de radiciação e potenciação. Então, vamos relembrar um pouquinho a radiciação e a potenciação. A potenciação, por exemplo, 2 elevado a 5, nós chamamos de potência, né? O que é potência? Quando eu tenho uma base e um expoente. A função do expoente é indicar quantas vezes a gente precisa multiplicar a base. Então, 2 elevado a 5, eu tenho que multiplicar essa base 5 vezes. Seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Quando a gente estuda as potências, existem algumas propriedades, algumas regrinhas, né? Então, primeiro, todo número elevado a zero é 1. Então, 2 elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso eu tenho que lembrar. Estou dando exemplo aqui com a base 2, mas qualquer base, né, é válido. Toda vez que eu tenho um expoente que ele é um número negativo, para a gente tirar esse negativo do expoente, a gente precisa inverter a base. Então, a base aqui é 2, eu preciso inverter ela. O denominador aqui não aparece, mas ele é 1, então eu preciso inverter. 1 passa para cima e o 2 passa para baixo. Aí, a partir do momento que você inverte a base, você pode trocar o sinal do expoente. O expoente que é negativo passa a ser positivo. Depois, toda vez que eu tenho um expoente que ele é uma fração, por exemplo, 9 elevado a meio, o expoente é uma fração. Toda vez que o expoente é uma fração, a fração vai virar raiz. Então, isso aqui vai virar raiz quadrada, porque o denominador, ele é o índice, e o numerador é o expoente do 9. Então, é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, toda vez que o expoente é uma fração, ele vira raiz. Tá, isso aqui é algumas observações iniciais. E eu tenho as propriedades da potenciação. Então, por exemplo, multiplicação de potências com a mesma base. Vou colocar em números mesmo. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Eu tenho uma multiplicação de duas potências com a mesma base. O que eu faço? Conservo a base, somo os expoentes. 5 mais 3, 8. Não, mas agora eu tenho uma divisão de potências com a mesma base. Se eu tiver uma divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Se eu tenho uma base e dois expoentes, assim, você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, essas são algumas observações, propriedades, né, que a gente vai precisar para resolver o exercício de potenciação. E o que é radiciação? A radiciação, a gente tem que lembrar, por exemplo, esse exercício aqui eu tenho uma raiz de 12. Como é que eu resolvo isso? Toda vez que você precisa resolver uma raiz, seja ela quadrada, cúbica, qualquer raiz, você pega o número que está dentro da raiz, nesse caso é o 12 e fatora, ó. O 12 divide por 2, dá 6, por 2, dá 3, por 3, dá 1. Lembrando que em sala de aula nós já falamos sobre essa fatoração. Depois da barra só pode aparecer números primos, né? Então, aqui, se é uma raiz quadrada de 12, se existe um 2 aqui, ó, a gente faz o agrupamento de 2 em 2. Então, aqui, de números iguais. Quando eu falo agrupamento, já agrupa, junta números iguais. Então, eu tenho 2 iguais aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Como eu tenho uma raiz quadrada e um expoente 2, eu posso cancelar esse 2 com a raiz. Só que eu tenho que entender que esse 2 que eu cancelei, ele sai da raiz, o 3 que eu não cancelei permanece dentro da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Então, na verdade, a raiz quadrada de 12 é igual a 2 raiz de 3. Então, aqui algumas observações que elas vão ajudar vocês a resolver esse primeiro exercício aqui, ó. Uma outra observação quando a gente fala em radiciação, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma raiz no denominador. Eu tenho 1 dividido por raiz de 2. Na matemática, a gente sabe que nós nunca podemos deixar uma raiz no denominador.
Então, nesse caso, o que eu vou fazer para tirar essa raiz do denominador? A gente racionaliza. O que é racionalizar nesse exemplo? É multiplicar o denominador e o numerador pela própria raiz. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? 1 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz quadrada de 4, né? E a raiz quadrada de 4 é 2, ó. Então, é uma observação importante. Essas dicas aqui vão ajudar vocês a resolverem a primeira questão. Qualquer dúvida é só falar no fórum. A segunda é a teoria da notação científica, ó. A notação científica, eu tenho esses exercícios aqui para vocês resolverem, ó. Algumas observações. O que é um número em notação científica? A gente utiliza a notação científica para escrever números ou muito grandes ou muito pequenos. Então, por exemplo, se a gente pega esse primeiro aqui, ó, se eu conto 3 casos, coloco um ponto, eu tenho 300 milhões o número, olha. É um número com muito zero, muito grande. Então, numa situação como essa, eu coloco o número em notação científica. Como é que funciona a notação científica? Primeiro você coloca um número vezes 10, a base é sempre 10 elevado a um expoente, ó. Uma observação, esse número aqui, ele tem que estar compreendido, ele tem que ser menor do que 10. Normalmente a gente coloca um número aí entre 1 e 10, né? O não incluindo 10. Então, seria entre 1 e 9. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho esse número, que número que nós temos? Nós temos o 3 e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então, que número que eu tenho aqui entre 1 e 9? É o 3. Então, 3 vezes, aqui ó, eu tenho 3. Só que depois do 3 nós temos, ó, 8 zeros. Então, eu vou colocar 3 vezes 10 elevado a 8. Então, isso é um número em notação científica. Você está pegando esse número questão de zero e fazendo uma abreviação, uma maneira de representar esse número. Então, igual eu falei para vocês, ou um número muito grande ou um número muito pequeno. Então, para você saber que número que colocar aqui, lembra que você tem que olhar e ver que número que você tem entre 1 e 9. Nesse caso, eu tenho 3, é só contar a quantidade de casas que eu tenho depois dele, né? Numa situação como essa daqui, olha. Se vocês observarem, o número é isso, ó. Se eu coloco os pontinhos aqui, ó. Nossa, eu tenho um número de 1 bilhão, ó. Então, numa situação como essa, o processo é o mesmo. Que número que eu tenho aí entre 1 e 9? Eu tenho 13, mas 13 não está entre 1 e 9, então eu tenho 1,3 vezes 10, aqui ó, 1,3, a vírgula está aqui. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1 vezes 3 vezes 10 elevado a 9. Esse é o número em notação científica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente 9 números. Então, é uma situação com um número muito grande. Mas numa situação com um número muito pequeno, por exemplo, essa letra G aqui, ó. Eu tenho 0,0000001. É um número muito pequeno. Eu também posso representar em notação científica. Observando esse número, que número que eu tenho entre 1 e 9? Eu tenho 1. Então, é 1 vezes 10. Agora, eu vou observar a questão da vírgula, quantidade de casas, ó. 1, a vírgula está aqui, ó. Entre essa vírgula e essa vírgula, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é elevado a 6. Porém, quando o número é muito pequeno, o expoente fica negativo. Então, é elevado a menos 6. Então, para números muito pequenos, expoente negativo. Para números muito grandes, expoentes positivos. Então, isso é a questão da notação científica, ó. É claro que eu fiz alguns, mas vocês farão os demais. Depois, na letra C, eu tenho... Na letra C, não, desculpa, no exercício 3 e 4, eu tenho aí porcentagem, né? A questão da porcentagem, a gente tem que tomar cuidado, que o pessoal erra muito questão de porcentagem, né? Quer fazer regrinha de 3 em tudo. Não tem problema, mas a gente tem que saber montar a regrinha de 3. Uma observação importante. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho R$100. E eu vou aumentar 10% em R$100. R$100 mais 10% vai dar R$110. Mas se eu pegar R$110 e subtrair 10%, vai voltar nos R$100? Não vai. Porque R$100, 10% de 100 é 10. 100 mais 10 é 110. Mas quando eu calculo 10% de 110 é 11. 110 menos 11 dá 99. Então, uma observação como essa é interessante para vocês entenderem que a porcentagem não admite caminho inverso. Porque é muito comum a gente pegar um exercício, né? Por exemplo, esse exercício 4, ele fala o seguinte: após o desconto de 16% de uma mercadoria, ela passou a custar R$58. Qual o valor antes do desconto? O que o pessoal faz? Pega 58 e aumenta 16% nele. Tá errado.
né? Porque ela não admite caminho inverso. Então, numa situação como essa, posso montar a regrinha de 3? Pode. O pessoal gosta muito de montar a regrinha de 3, mas cuidado na hora de montar. Então, olha, esses 3. O salário de um funcionário passou de R$ 2.560 para R$ 3.780. Qual foi o aumento em porcentagem? Se a gente fizer a conta, ó, esse valor de 3.780 menos 2.560 dá um aumento aí de R$ 1.220, ó. Mas eu não quero descobrir em reais, eu quero descobrir em porcentagem. Eu posso montar a regra de 3, ó. O valor original, que é 2.560, equivale a 100%. O aumento, que é 1.220, equivale a X. Então, não é errado montar a regrinha de 3, desde que ela seja montada da maneira correta. Porcentagem embaixo de porcentagem e valor embaixo do valor. Então, aqui para frente é com vocês, é só fazer a multiplicação cruzada que vocês vão achar o resultado. Esse do exercício 4, ó, você tinha um valor original de um produto, ele teve um desconto de 16% e passou a custar R$ 58. Você quer descobrir qual é esse valor original? Eu não posso aumentar de 16% aqui, ó. Posso montar a regrinha de 3? Pode, não tem problema. O que se faz? O valor original, que era o X aqui, ele equivale a 100%, certo? Se você deu um desconto de 16%, então 100% menos 16% vai ser 84%. E 84% ele passou a custar R$ 58. Certo? O que nós vamos fazer aqui? Fazer a multiplicação cruzada, que vocês vão encontrar o resultado. É aquilo que eu falei com vocês, né? Tomar cuidado na hora de montar, para ver se não está fazendo coisa errada, né? Porque às vezes o pessoal erra esse exercício de porcentagem por coisas simples, né, na hora de montar. Depois, próxima teoria são polinômios e fatoração. O que é um polinômio, né? A gente ouve muito esse termo. Esse polinômio na matemática é toda vez que você tem aí uma adição, uma subtração, unindo aí monômios. O que são monômios, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um monômio, eu tenho uma variável, um número, eu tenho um monômio. Quando você junta, você acaba tendo um polinômio. O que é fatorar? O que é fatorar? Fatorar é transformar em uma multiplicação. Isso aqui vai virar uma multiplicação de fatores. Isso quer dizer fatorar. E a gente vai relembrar aqui algumas regrinhas de fatoração. Então, por exemplo, uma das primeiras, eu não vou resolver esses exercícios aqui, porque é um trabalho para vocês resolverem, mas eu vou dar algumas dicas. Ó. Primeira regrinha de fatoração, evidência. O que é colocar em evidência? Então, por exemplo, 2x² menos 7x. Colocar em evidência é separar o termo comum, aquele que repete. Se a gente observar, quem é que está repetindo aqui? O x. Então, eu vou separar ele da equação, multiplique e abro um parênteses, ó. Aí, eu vou fazer a divisão desse por esse e o resultado coloco dentro do parênteses. Então, 2x² dividido por x, 2x² dividido por x, ó, é como se eu tivesse, ó, o 2x e x, porque x vezes x é x², e um x embaixo, ó. Cancela esse x com esse x, vai sobrar quem? 2x. Menos 7x dividido por x. 7x dividido por x, cancela o x com o x, vai sobrar quem? O 7, ó. Então, isso é colocar em evidência. Você fatorou, você transformou ele em uma multiplicação de dois termos, ó. Será que o que eu fiz está correto? Se você aplicar a distributiva aqui, você vai voltar aqui, quer dizer que está correto. Então, por exemplo, nessa letra A, na letra B, na letra C, vocês vão trabalhar com o processo de colocar em evidência, ok? Já que na letra D, nós vamos trabalhar com a chamada diferença de dois quadrados perfeitos. O que é quadrado perfeito de dois quadrados perfeitos? O número a gente fala que ele é quadrado perfeito quando ele tem raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e são quadrados perfeitos. E o que é a diferença? É quando eu tenho uma subtração, por exemplo, x² menos 9. Eu tenho uma diferença, ou seja, uma subtração entre dois quadrados perfeitos, dois números que têm raiz quadrada exata. Como é que eu faço isso? Vou tirar a raiz quadrada do x, raiz quadrada de x², ó, cancela, cancela, vai dar x. E vou tirar a raiz quadrada do 9. Raiz quadrada do 9 é 3. Se eu tenho a raiz quadrada dos dois, eu coloco eles somando e depois coloco eles subtraindo. Isso é chamada diferença de dois quadrados perfeitos. Lembrando que essa regra só é válida quando é menos e quando são dois quadrados perfeitos. Certo?
Para você tirar a prova, aplica a distributiva. Se voltar aqui, quer dizer que está correto. Então, esse processo, ó, vocês vão usar na letra D, na letra E, a diferença de 2 quadrados perfeitos, certinho? Na letra F, já é outro método. Na letra F, a gente tem um processo que a gente utiliza, que a gente coloca, ó, o parênteses e um expoente, que no caso é 2, ó. Dentro do parênteses, aqui como é tudo adição, entre eles é uma adição, você tira a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de m à quarta é m ao quadrado. Então, essa regrinha aqui, se a gente quiser tirar a prova, ó, o que é m? 6 mais m ao quadrado? Ao quadrado é como se fosse 6 mais m ao quadrado vezes 6 mais m ao quadrado. Você também transformou numa multiplicação aqui. Aqui você transformou numa multiplicação, ó. Isso que é fatoral. Nesse caso aqui, eu quero tirar a prova. Aplica a distributiva que você vai ver que vai voltar lá em cima. Certinho? E a próxima, a última aqui, são as equações e inequações, né? Algumas dicas, né? A gente chama de equação quando eu tenho sinal de igual. Eu chamo de inequação quando eu tenho sinal ou de menor, ou maior, ou menor ou igual, ou maior ou igual. Processo de resolução. É um processo de resolução simples. Então, aqui alguma dica para a letra A. Você vai aplicar a distributiva com x, vai aplicar a distributiva com x, depois vai jogar tudo que é x para o primeiro membro, que não é para o segundo, e acabar de resolver. Uma dica que eu gosto sempre de comentar na inequação, que o processo de resolução dela é bem parecido com a equação. Aplica a distributiva com 3, aplica a distributiva com 2, passa tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro e resolve normalmente. A única diferença é que quando você cai numa inequação desse tipo aqui, ó, que a variável que você quer achar ela fica negativa e você tem que multiplicar por menos 1, na hora que você multiplica por menos 1, esse sinal inverte. Se é menor, passa a ser maior. Ou se é maior, um exemplo aqui, ó, você multiplicando por menos 1, ele passa a ser menor, ó. Então, é praticamente nesse primeiro momento a diferença da resolução da equação para a inequação. Isso aí, gente. Então, olha, então essa videoaula, eu gostaria que vocês assistissem ela com calma, né? Nós temos aí o fórum pra gente ir tirando as dúvidas e vai me mandando perguntas que eu vou ajudando vocês a resolverem. Ok? Obrigada.